Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sei que eu tô sumida, né? Sumi aqui do canal, mas é que realmente, né, correria, esses últimos dias foi bem difícil pra mim e aí eu não consegui estar vindo aqui gravar videozinho pra vocês. Mas hoje eu vim aqui trazer um videozinho bem, sim, eu não sei se é bem especial, mas eu vim trazer pra vocês alguns comentários. Eu quero fazer tipo um comparativo, sabe? Eu não fiz diário de gestação, não fiz diário de gravidez, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kátia Figueiredo, sou mamãe da Giovana e agora mamãe do Anthony, que tá chegando por aí. E esse canal, gente, eu sempre trago preparativos de festa, algumas coisinhas da nossa rotina pessoal, né? Apesar de estar deixando a desejar. Tô devendo muitas respostas, tô devendo muitas dúvidas, né, que o pessoal deixa aí pra mim. Às vezes eu não tô tendo nem tempo de responder os questionamentos de vocês. Mas aí hoje eu vim gravar um videozinho bem rapidinho, falando assim sobre como que foi a minha experiência agora na segunda gravidez, meio que fazer um comparativo das coisas que eu senti da segunda gravidez, das coisas que foram diferentes na gravidez da Giovana e na gravidez do Anthony. Pra quem não sabe, eu estou agora com 35 semanas, gente, isso mesmo, 35 semanas, passa muito rápido. Eu tô bem na reta final, então tá quase. Então vocês me desculpem a cara, né, a cara redonda, olha, gente, a cara inchada já. Aqueles sintomazinhos, né, de final de gestação que vão chegando, vão aparecendo por aí. Mas vamos deixar de enrolação e vamos direto ao assunto. Eu não fiz o diário de gravidez, que o pessoal grava todo mês ou a cada 3 meses, então eu vou fazer meio que um resumão aqui pra gente, meio que um bate-papo. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar as perguntas aí. Gente, uma coisa que eu nunca deixei aqui, mas eu vou passar pra vocês, eu vou deixar pra vocês o meu Instagram, para vocês me acompanhar lá, porque aí às vezes se quiser deixar pergunta, comentário lá, me manda mensagem direct, é mais fácil de eu estar respondendo do que aqui no YouTube. Também para explicar por que eu tô sumida, aconteceram duas coisas. Eu tive que me mudar de casa, então teve toda aquela correria do chá revelação. Trabalho, vocês sabem, né? Sou professora, eu trabalho em 2 cargos, então eu dou aula de manhã, de tarde e de noite. Tenho a Giovana com 2 anos e 10 meses, que ainda é muito dependente de mim. Tenho que cuidar da casa. Tive que fazer esse processo de mudança, a gente se mudou 2 vezes em menos de 4 meses. A gente morava de aluguel, a gente se mudou para casa do meu pai. Da casa do meu pai, que a gente estava terminando a nossa casa, a gente veio para nossa casa, então foi assim, 2 mudanças, e isso acaba que desgasta muito a gente, e eu fiquei sem tempo. E nessa mudança, gente, o meu computador, ele sofreu uma queda. Para quem me acompanha sabe que ele já é bem velhinho, há um tempo atrás ele já tinha dado um problema, eu tinha perdido vários vídeos quando eu estava nos preparativos do aniversário de 2 aninhos da Giovana, da Macho Urso, e eu já perdi um monte de coisa. E aí, dessa vez, ele deu pane total. E, sinceramente, gente, ó, sem verba para comprar um novo computador nesse momento, para pegar um novo notebook. Então, tá difícil até para editar os vídeos, porque aí eu tenho que fazer tudo pelo celular. O celular não tem tanta memória, porque antes eu gravava no celular, eu não tenho câmera, mas eu descarregava no computador e isso ia me liberando espaço. E agora eu não tô eu tô sem computador, então é só o que tá no vídeo. Tenho que gravar, tentar editar e liberar pra vocês. E é isso que eu vou fazer. Então eu não vou ficar falando muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e nem vai caber aqui na minha memória, tá? Mas então vamos lá, gente. O que eu senti de diferente? Vamos começar lá no primeiro trimestre da gestação. Gente, agora na gravidez do Anthony, eu tive muito enjoo mesmo. O primeiro trimestre foi marcado assim por muito enjoo seguido de vômito. Porque às vezes você tem só o enjoo, né, mas não tem o vômito. Eu tive. Isso foi uma coisa que foi muito diferente da gravidez da Giovana, porque na gravidez da Giovana, gente, a gravidez inteira, eu não tive vômito. Eu tive umas 2, 3 vezes a gestação inteira enjoo. Sabe aquela sensação de mal-estar quando eu ia comer alguma coisa? Eu me lembro de uma vez que eu tava com muita vontade de comer pastel de frango com queijo. Meu marido comprou e na hora que eu mordi o pastel, aquele cheiro do queijo me deu aquele mal-estar.
mas eu não cheguei a ter vômito. E isso me marcou porque na gravidez dela eu não tive enjoo. Eu tive a gravidez inteira uns 3 enjoos, assim, mas nessa situação, quando eu ia às vezes comer alguma coisa, isso só, mas passava. Agora do Anthony, gente, nos primeiros 3 meses eu tive muito enjoo mesmo. Seguido de vômito, eu cheguei a emagrecer, então isso foi muito diferente para mim de uma gestação para outra. E os enjoos continuaram durante quase toda a gestação. Até agora eu falo, são menos frequentes, são raros, mas eu ainda sinto enjoo. Então isso me marcou demais, essa diferença da gestação da Giovanna para a gestação do Anthony agora. Outra coisa que foi diferente, que na gestação da Giovanna, um dos principais sintomas que eu tive bem no comecinho, que fizeram até eu descobrir a minha gravidez, eu tinha muita cólica. Sabe assim, eu tinha cólica mesmo, pareciam cólicas menstruais, mas eram cólicas. E agora do Anthony eu não tive essas cólicas, eu não senti. Mas eu tive em contratempo aí todos esses enjoos, né? Então, assim, isso foi muito diferente pra mim, porque eu imaginava que eu ia ter uma gravidez exatamente igual a outra, né? Todo mundo fala, uma nunca é igual a outra, e de fato não é, gente, é muito diferente. Então, da Giovanna eu não tive enjoos, tive algumas cólicas no comecinho, primeiro, segundo mês, até o terceiro mês, né, no primeiro trimestre. E do Anthony eu tive muito enjoo, né? Isso foi o que marcou o primeiro trimestre. Outra coisa que eu tive, gente, bem no comecinho, né, da gravidez, que até isso também foi muita coisa que foi acontecendo e eu acabei me distanciando um pouquinho do canal para me dedicar um pouquinho mais. É porque eu descobri a minha gravidez em novembro e logo no comecinho de dezembro eu tive um descolamento de placenta. Então eu tive que ficar de repouso, né, aquele medo, né, aquela insegurança, porque não foi assim um descolamento grande, eu não cheguei a ter sangramento e que foi o que segundo a médica era pior, porque eu não tive sintomas, eu fui numa consulta de rotina e durante o ultrassom a médica constatou que eu estava com esse descolamento e imediatamente já me deu repouso, né, 30 dias ali de repouso, porque era um risco. E aí ela me perguntou, você teve algum sangramento? E eu falei, não. Ela falou, nesses casos é pior, porque quando você tem o sangramento, você percebe, você procura. E como eu não tive, eu poderia ter perdido o Anthony sem perceber, sem saber. Então, assim, isso me assustou bastante, porque da Giovanna eu não tive nenhum problema, assim, com descolamento. Foi muito tranquilo, né? Da Giovanna, com 3 meses e 2 semanas, eu fiz um ultrassom e já deu pra ver o sexo. No Anthony eu descobri mais tarde um pouquinho o sexo no primeiro ultrassom, nos 2 primeiros ultrassons eu não consegui ver, que foram coisas que foi diferente também. Na gravidez da Giovanna eu fiz 3 ultrassons da gestação inteirinha e agora eu tava acompanhando mais de perto, então eu fiz vários já, inclusive fiz o morfológico, né, aí no segundo trimestre. Mas aí isso também que me marcou, do Anthony, no primeiro trimestre ainda, né, que foi em dezembro, eu tive esse descolamento. Então eu tive que ficar vários dias de repouso, mas graças a Deus, após o repouso, né, tudo voltou ao normal, porque a médica explicou, o bebê está em fase de desenvolvimento, então conforme ele ia crescendo, ia se desenvolvendo, ele colava novamente ali, né, na parede do útero. Então aconteceu tudo bem, eu fiz o repouso, tudo certo. Primeiro trimestre encerrados aí, né? Então o que me marcou muito no primeiro trimestre? Muitos enjoos e esse descolamento, né? Pontos assim negativos. No segundo trimestre, eu confesso que foi uma parte assim mais tranquila. Eu ainda tinha enjoos, mas eu já estava mais, né, mais tranquila. E aí o que aconteceu? No segundo no segundo trimestre, eu comecei a sentir muito sono mesmo. Um sono que na gestação da Giovanna só apareceu nos últimos 2 meses de gestação. Então, assim, na gestação da Giovanna eu tive mais disposição, a gravidez toda, sabe? Foi uma gravidez mais... É como se eu tivesse ficado menos cansada na gravidez da Giovanna. Foi uma gravidez mais leve, foi uma gravidez mais ativa, sabe? Eu não sentia nada. E na gravidez do Anthony eu passei muito mal nos primeiros trimestres. No primeiro trimestre, né? Os primeiros 3 meses
No segundo trimestre, eu já entrei com essa fase assim de um sono, um cansaço fora do comum, que está me acompanhando até agora, né? Porque agora eu já estou no terceiro trimestre e ainda me acompanha esse sono, esse cansaço, uma fadiga que eu não tinha na gravidez da Giovanna. Então eu falo assim, olha, a gravidez da Giovanna foi a gravidez mais tranquila do mundo se eu comparar ela com a gravidez do Anthony. Porque agora foi tudo muito diferente, muito diferente. Agora uma coisa que é curiosidade, assim. Muita gente às vezes fala, ai, você teve muitos desejos, o que você ficou com vontade de comer? Gente, nada. Eu acho que foi a única coisa que foi igual na gravidez da Giovanna e na gravidez do Anthony, é que eu não tive nenhum desejo. Sabe esses desejos de grávida, assim, essas coisas, nada, nada, nada. Não vou falar, né, que nem eu comentei da Giovanna, eu tive vontade de comer pastel com queijo. Mas não era um desejo, é uma vontade normal que eu sinto normalmente mesmo não estando grávida. Ah, hoje eu quero comer um lanche, uma coisa assim. Esses desejos, sabe, que dão aí em horários estranhos, de madrugada, vontade de comer coisa estranha, coisa diferente, nada. Não sei o que é isso, às vezes eu até brinco. Falo assim, será que esses desejos são reais? Porque eu não tive na gravidez da Giovanna e do Anthony eu também não tive nada de desejo, nenhum. Então isso assim é uma curiosidade que aconteceu comigo, né? Por isso que a gente fala cada gestação é de um jeito, cada pessoa, né? Porque eu já vi mulheres aí com desejos bem exóticos, né? De coisas bem diferentes. Então eu não tive desejo nenhum. Pelo menos até agora, né? 35 semanas ainda não tive. E da Giovanna também eu não tive desejo nenhum durante a gravidez. Então é uma curiosidade que o pessoal às vezes pergunta e é interessante. Eu não tive desejo. Então, na gravidez da Giovanna, eu não tive enjoo, não tive desejo, não tive descolamento. Foi uma gravidez muito tranquila mesmo. E agora, na gravidez do Anthony, eu tive mais essas complicaçõezinhas. Agora, no começo do ano, gente, em janeiro, eu tive uma perca muito grande, que foi a minha avó, sabe? Minha avó, pra mim, era como se fosse uma mãe, e ela faleceu. E o meu avô, esposo dela, ele tava com câncer já em fase terminal. Então, quando ela faleceu, pra gente foi um susto. Porque não que a gente desejasse a morte dele, mas a gente esperava que ele fosse, porque ele tava muito mal, né? Só que num belo dia ele acordou passando muito mal, com hemorragia, e a minha avó acho que ficou nervosa de ver aquela situação, acabou passando mal, foi pro hospital e ela teve infarto fulminante. Então eu perdi a minha avó dia 25 de janeiro, e quando foi dia 20 de março, janeiro, fevereiro, março, exatamente, 2 meses depois, a gente perdeu o meu avô, que era paciente oncológico. Então, assim, tudo isso eu acho que abalou um pouco. Então, eu acho que eu fiquei um pouco nervosa. E aí, o que eu tive no segundo semestre de gestação? Eu tive uma alteração na pressão. Bom, pessoal, eu falei lá no comecinho do vídeo, né? De fato, acabou a minha memória. Eu tive que apagar algumas coisas para conseguir continuar gravando. Mas vamos lá. Como eu tava falando para vocês, no segundo semestre semestre não, gente. No segundo trimestre de gestação, eu tive uma alteração de pressão, né? Eu tava explicando, né? Eu tive 2 percas, assim, pessoas muito importantes para mim, e eu acho que daí gerou, assim, um estresse emocional muito grande, sabe? E eu acho que isso pode ter feito com que a minha pressão subisse um pouquinho. Então eu cheguei a passar mal, tive que ir pra procurar a médica, né, que eu faço pré-natal, e aí ela me receitou um remédio e pediu para que eu ficasse de repouso uns 15 dias, ficasse em casa, ficasse mais tranquila pra tá recuperando isso. Eu tinha feito o exame, aquele morfológico, né, com 24 semanas, e nesse exame morfológico tinha sido constatado que eu tinha uma tendência a poder ter, né, é o que o pessoal chama de pré-eclâmpsia no final da gestação, que é o aumento da pressão. Mas esse aumento da pressão que eu tive não foi relacionado a isso. A gente viu que foi mais uma questão de estresse emocional do que ligado realmente à gestação. Na gravidez da Giovanna, minha pressão ficou assim, a gravidez toda bem baixinha. Minha pressão normal é 12/8, mais ou menos, 11/7. E na gravidez da Giovanna ela ficou a gravidez inteira, 10/6, 9/6. Então ela baixou.
E agora na gravidez do Anthony, ela também tava assim mais baixinha. Foi só mais ou menos nesse período mesmo que eu tive um aumento da pressão, mas nada assim exorbitante. Ela chegou a 13/8. Só que assim, a gente assustou um pouquinho, então ela me pediu para fazer um repouso maior. Então foi isso um dos acontecimentos que eu tive no segundo semestre, no segundo trimestre. Gente, eu não sei por que eu tô falando semestre, no segundo trimestre da gestação. Então eu tive essa questão do aumento da pressão, né? Que foi uma coisa assim, à parte que aconteceu. Bom, mas eu não vou ficar aqui falando muito, tá, gente? Como eu falei, o vídeo já ficou bem extenso. Chegou até a acabar minha memória, eu tive que voltar aqui pra finalizar. E é isso, eu queria trazer esse videozinho para deixar assim mais registrado um pouquinho para vocês, né, de tudo. Nesse último trimestre agora da gestação tá tudo bem tranquilo, tô muito cansada, uma fadiga, assim, um cansaço fora do normal, um cansaço que eu não tive na gestação da Giovana. Como eu falei, na gestação da Giovana eu era muito ativa, assim, normal, nem parecia que eu tava grávida, gente, não parecia que eu tava grávida. E agora não, agora eu sinto um cansaço, eu sinto uma fadiga maior. Mas tá tudo bem, né? A gente tá quase entrando na 36ª semana. E aí eu quero tentar trazer pra vocês mais alguns videozinhos. Eu já estou de licença maternidade, eu entrei agora dia 4 de junho de licença maternidade, para poder descansar um pouquinho, porque eu dou aula em 2 escolas, uma escola é rural, então em outra cidade eu me locovi 1 hora de carro, mais 40 minutos de ônibus em estrada de terra para chegar até a escola, então a gente achou melhor eu me afastar um pouquinho antes, né? Então eu já estou de licença maternidade e eu quero aproveitar esses dias aí antes do pequeno chegar para tentar gravar mais alguns videozinhos para vocês, tentar trazer algumas coisinhas que eu, algumas comprinhas que eu fiz pro enxoval do bebê, né? Vai ter festa de aniversário da Giovana, eu sei que eu tô atrasada, mas vai ter vídeo de comprinhas, tudo que eu preciso gravar ainda, a gente não tem nada gravado, eu tenho que gravar. Vídeo de comprinhas, falar com vocês aí sobre o tema. Vai ter, por mais que eu estou atrasada, dia 15 agora de junho, a gente vai fazer o chá fralda do Anthony. Vai ser uma coisinha bem simples aqui em casa, mas a gente vai fazer, então vai ter videozinho. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se vocês são novos aqui no canal, né, estão me vendo pela primeira vez, deixa seu like no vídeo, se inscreve, não deixa de acompanhar, que eu vou tentar trazer muitas coisinhas aqui pra vocês. Eu sei que eu tô em dívida, gente, uma dívida enorme, mas eu quero agradecer, né? A gente tá aí com quase 1.500 inscritos, como eu já falei, isso pra mim é muito importante. E é isso, gente, eu não vou deixar esse vídeo mais extenso, a gente vai conversando mais. Se alguém tiver dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo. Vou deixar meu Insta passando aqui pra vocês, porque lá é mais fácil no direct de me mandar perguntas, coisas, e eu vou estar conseguindo responder com mais facilidade, tá? Mas então, gente, super beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, assim, desse bate-papo, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar. Não se esqueça, gente, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo.